Graça e paz nos sejam multiplicados todos os dias de nossa vida. E nesse momento onde nós queremos meditar sobre os textos de hoje, sob o tema Alegrai-vos, alegrai-vos. Pode ser. Que o Senhor, Espírito Santo, abençoe essa mensagem no coração de todos nós. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós estamos vivendo no período da Quaresma. Hoje é o 4º domingo na Quaresma. E nas igrejas mais tradicionais, mais conservadoras como a nossa, esse domingo também é chamado de Laetere, ou seja, alegrai-vos. Mas, diante desse domingo da alegria, nós perguntamos: existem motivos para estarmos alegres? Frente à situação que nós vivemos no dia a dia, vendo os preços aumentarem no mercado toda semana, existem razões para estarmos alegres, olhando para fora e vendo guerras em vários países? Existe razão para estarmos alegres com tanta violência, tanta morte, gente assaltando por causa de um celular, com tênis para vender e comprar droga? Existe razão para alegrar-se quando ainda vivemos num mundo onde existe tanto preconceito por causa de cor, por causa de situação financeira? Existe razão para se alegrar, lembrando que estamos acabando de sair de um período em que fomos manchados por uma epidemia que assolou o mundo, e que muitas famílias ainda trazem consequências, como mortes de familiares que aconteceram por causa da Covid. Existe razão para se alegrar vendo que no nosso país agora uma nova epidemia da dengue, por falta de vacina, falta de cuidado, está se alastrando e muitas pessoas estão sendo contaminadas. Existe razão para nós nos alegrarmos vendo que os políticos, na sua grande maioria, ao invés de usarem o dinheiro público para benefícios sociais, benefícios difusos em prol de toda a população, usam para viagens, hotéis caríssimos, comprar lanches, carros, fazendas, e muitos não estão nem aí para o povo. Existe razão para nos alegrarmos quando vemos que a maioria dos seres humanos ainda não tem Deus, o Senhor do universo, como seu Deus, mas que criam para si ídolos, ou muitos fazem da internet o seu Deus, a sua prioridade máxima, sem a qual não podem viver de maneira nenhuma. Como nos alegrar no mundo que vira as costas para Deus e fecha os ouvidos para as suas verdades e prefere seguir o politicamente correto, que diz que cada um tem a sua verdade, que a verdade de Deus tem que ser questionada, afrontada? Como nos alegrarmos num mundo onde o ser humano vive a sua autojustificação de cada um é o seu Deus? Pois é, mas é exatamente em meio a estas situações, em meio a este mundo cheio de pecados, trevas, coisas ruins, em meio a este mundo que Deus continua atuando. Podemos nos alegrar, pois são justamente as pessoas cheias de pecado, cheias de maldade, que Deus amou, continua amando, e para quem Deus continua mostrando a sua misericórdia. Todas as pessoas, incluindo eu e você. A razão da nossa alegria não é a situação, não é o que nós fazemos, mas é sabermos que Deus não nos abandonou, que Deus
continua derramando o seu amor. Mas que amor é esse? Esse amor de Deus, segundo o Evangelho de hoje, que diz: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, o amor de Deus tem nome e se chama Jesus. Esse amor de Deus se tornou carne, habitou entre nós, nos amou e deu a sua vida por cada um de nós, sofrendo, sendo injustiçado, morrendo e prometendo-nos um mundo totalmente diferente desse em que nós vivemos, com as situações as quais eu mencionei antes e outras tantas. Ele prometeu um mundo que é perfeito. Prometeu aqui agora, neste momento, perdão, vida e salvação. E algumas pessoas vêm me dizer que essas trevas, esses problemas todos que vivemos, é coisa desse mundo pós-moderno. Mas não é. Não é. Isso tudo começou no momento em que Adão e Eva, ou Eva e Adão, engoliram a primeira mordida, o primeiro pedaço daquela fruta. Quando então fechamos os ouvidos, os olhos, a mente, o entendimento para a palavra de Deus, e nós, como raça humana, decidimos escolher nossos próprios caminhos de rebeldia. E um grande exemplo desse caminho de rebeldia nós acabamos de conferir no texto há pouco lido de Números, capítulo 21, 4 a 9, aonde nós vemos aquele povo hebreu, o povo de Deus, que havia sido escravo durante anos e anos no Egito, que foi libertado pela misericórdia de Deus. Não fizeram nada. Deus mandou 10 pragas, que acabou com o poder religioso. Deus abriu o mar vermelho, acabou com o exército. E agora Deus estava no deserto mandando todo dia codornizes, maná, pão do céu e água no meio do deserto. E mesmo assim, o povo já, no texto de hoje que acabamos de ler, a gente está com fastio, com nojo desse pão vil. O pão que Deus diz que é o pão dos anjos. Começam a reclamar, se tornam rebeldes, primeiro contra Moisés, depois contra Deus. Então Deus simplesmente para de proteger um pouquinho aquele povo. No deserto tem muito escorpião, muita cobra venenosa. Deus estava protegendo eles. E Deus para de proteger. E aquelas cobras venenosas começam a entrar no acampamento dele, começam a morder, inocular veneno, e muitos do povo começam a morrer. E sem saber o que fazer, Moisés, por favor, ora para a gente, ora para Deus, para livrar a gente dessas cobras venenosas. E Moisés fala. E então Deus, na sua misericórdia, novamente, para aquele povo rebelde que sempre está reclamando, assim como muitas vezes nós somos, recebemos tudo de Deus, saúde, vida, tempo bom, trabalho, amigos, família, e continuamos reclamando. Estou cansado, estou esgotado, eu não aguento mais, não vejo sentido para a vida. Oh Deus, que coisa chata, que coisa ruim. Quantas vezes somos iguaizinhos desse povo? Então Deus diz para Moisés: faz uma serpente de bronze, faz uma cruz, pega uma haste, uma madeira e coloca bem no meio do acampamento. Coloca lá essa serpente. E aquele que olhar com fé, confiando, eu vou curá-lo. Quando for picado, quando for mordido por uma serpente venenosa, esse veneno não vai mais ter efeito. E é exatamente o que acontece. Aquelas pessoas que eram mordidas pela serpente venenosa, olhavam para aquela serpente de bronze, crendo que não aconteceria nada acontecia. E esse relato
esse sinal da serpente aponta para algo bem maior que aconteceria 1500 anos depois com Jesus. Nós lemos: assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. João 3, 14 e 15. Aquela serpente apontava para Jesus. Nós também estamos envenenados pelo veneno da serpente, que é o pecado que nós cometemos. Nós também estamos rumando para a morte eterna. Mas quando nós olhamos para a cruz e para quem ali foi crucificado, para o amor de Deus manifestado em Jesus por nós, o antídoto é aplicado e nós somos curados do pecado, e ao invés de morte recebemos vida e vida em abundância. Essa vida é o dom por excelência que Deus oferece a todos os seres humanos. E essa vida não termina na morte, pois o próprio Jesus afirma: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25. O evangelista João ressalta: Jesus é a vida. Crer é algo que envolve a nossa mente, o nosso coração, toda a nossa vida, todos os dias. Quando uma pessoa crê, ela naquele momento recebe a graça de Deus e o Espírito Santo passa a morar dentro da sua vida. Ele tem uma nova vida que começa aqui e que perdura para esse novo mundo, onde não haverá mais esse caos todo que eu mencionei ontem. Caros irmãos, hoje nós podemos novamente viver uma vida de alegria, mesmo em meio a tudo isso que eu mencionei antes. Jesus morreu, sim, foi pendurado numa cruz, mas não permaneceu. No terceiro dia ele ressuscitou para nos garantir a vida eterna. Nós lemos em Filipenses capítulo 2, 9 a 11: por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que está acima de todos os nomes, para que em seu nome todas as criaturas, no céu, na terra, no mundo dos mortos, caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o motivo da nossa alegria. Nós temos um Senhor, nós temos um Salvador. Nós agora somos feitos filhos de Deus. Portanto, vivamos uma vida de alegria em todos os momentos, em meio aos pesares, na certeza de que teremos uma vida plena em abundância na eternidade. Paremos de ser como aquele povo que reclama de tudo, que se queixa de tudo. Por causa do orgulho, da vaidade, da soberba, achamos que merecemos muito mais. E aí achamos que temos todo o direito de reclamar e tudo sempre está ruim. Isso não é coisa de Deus. Coisa de Deus é viver a alegria que Deus nos dá em Jesus, levando alegria e vida em Cristo para esse mundo que ainda está aí, cheio de reclamação, cheio de indignação, cheio de tristeza e morte, por causa do pecado que domina na vida dessas pessoas que não conhecem Jesus. Portanto, para que as outras pessoas possam viver a verdadeira alegria, levemos a nossa alegria a eles. Jesus, o grande sinal de amor, que nós não merecemos, mas Ele veio, sofreu, morreu, deu sua vida, para que nós tenhamos a verdadeira alegria. E assim, eu possa ver mais sorrisos no rosto de vocês todos os dias. Que Deus nos abençoe. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.